E aí, quem lida com metalurgia no dia a dia sabe bem, né? A distância entre um trabalho impecável e um monte de metal perdido é bem pequena. Às vezes é um corte que sai torto, uma solda que deforma tudo, fora os perigos que a gente nem sempre enxerga. Bom, hoje a gente vai pegar essas dores de cabeça e transformar em técnica, em macete, para dominar os desafios mais comuns de qualquer oficina. Essa pergunta aqui é clássica. É aquela história. Tudo planejado, medido nos mínimos detalhes, está tudo lindo no papel. Aí, na hora de cortar ou de soldar, alguma coisa dá errado. É uma rebarba que estraga o acabamento, a peça que entorta com calor, dá uma raiva, né? Mas calma, hoje a gente vai resolver esses problemas de uma vez por todas. Então, vamos começar pelo começo de tudo, o corte. Não tem jeito, um corte mal feito já compromete o projeto inteiro. E para cortar metal, basicamente duas máquinas são as estrelas da oficina, a policorte e a serra de fita de bancada. O trabalho é o mesmo, mas o jeito que elas fazem... aí é que está o pulo do gato. Olha só que interessante a diferença entre as duas. De um lado, a policorte, pura força bruta. Ela é super rápida, corta que é uma beleza, só que essa velocidade toda tem um preço. Um show de faíscas, a peça fica pelando de quente e o pior, deixa uma rebarba danada. Do outro lado, a gente tem a serra-fita. Ela é a precisão em pessoa. O corte é mais devagar, mais controlado, quase não gera calor e o melhor de tudo, o acabamento sai limpinho, praticamente pronto. Sem contar que a morsa dela, de ferro fundido, garante o esquadro perfeito. Então, a pergunta é, o que o projeto pede? Agilidade ou acabamento fino? E por que essa história do corte perfeito é tão importante? Olha, a Letícia do Estopalab matou a charada. Quando o corte é preciso, as peças se encaixam como uma luva. E na hora de soldar, isso muda tudo. A junta fica perfeita, o que não só deixa o trabalho mais bonito, mas também muito mais forte. E de quebra, economiza um tempo enorme no acabamento. E já que a gente está falando de corte, precisamos falar de um item que está em toda a oficina, o disco de corte. Seja na policorte ou na esmerilhadeira, ele está sempre lá. É uma ferramenta essencial, mas que esconde um perigo que, olha, muita gente nem faz ideia. Tá aí o nosso protagonista. E, infelizmente, o vilão de muitos acidentes. O problema é que ele foi feito para uma coisa muito, mas muito específica. Usar ele para qualquer outra coisa pode dar muito, muito errado. Então, qual é o erro fatal aqui? É usar a lateral do disco para lixar uma rebarbinha. Sabe como é? Parece que está na mão, é mais rápido, mas é um perigo gigantesco. Pensa só, o disco tem umas telas de fibra de vidro por dentro, feitas para aguentar a força do corte só na bordinha dele. Quando se força a lateral, essas telas vão se desfazendo. O disco vai enfraquecendo por dentro até que uma hora, bum! Ele simplesmente explode, se despedaça girando a uma velocidade absurda. A regra é simples e salva vidas. Disco de corte é para cortar. Para desbastar, se usa disco de desbaste. Ponto final. Beleza, a peça está cortada, está perfeita. Agora é hora de juntar tudo. É nesse momento que outro problema clássico aparece para tirar a paz de qualquer um. O tal do empenamento. Quem nunca passou por isso? A peça está toda presa, alinhadinha, aí vem a solda. Depois que esfria e os grampos são tirados, a peça virou uma canoa. O calor expande o metal, e na hora que ele contrai, ele puxa tudo, de forma mesmo. A boa notícia é que tem como controlar esse efeito. A primeira tática aí que funciona muito bem é usar um dissipador. Funciona assim. Alumínio e cobre são ótimos para puxar calor. Se a gente prende uma chapa desses materiais bem coladinha na área da solda, ela age como uma esponja, absorvendo o excesso de calor da peça principal. Com menos calor se espalhando, a distorção diminui drasticamente. Outra jogada de mestre é atacar o problema na raiz, controlar a quantidade de calor que a solda joga na peça. E dá para fazer isso de dois jeitos, ou diminuindo a amperagem na máquina, ou passando a tocha um pouco mais rápido. O objetivo é o mesmo, fazer a solda com o mínimo de calor necessário. Menos calor, menos deformação. Simples assim. E a terceira dica é pura estratégia. Ao invés de fazer aquele cordão de solda gigante de uma vez só, a ideia é dividir para conquistar. Faça cordões mais curtos, alternando os lados da peça. Dê um tempo para a área esfriar um pouquinho. Isso distribui melhor o calor e evita que a tensão se concentre num lugar só. Bom, já falamos de ferramenta, de técnica, mas agora a gente precisa tocar num assunto que está em toda a oficina o tempo todo, mas que muitas vezes é deixado de lado, a eletricidade. Pois é, a gente liga a máquina de solda, a esmeralhadeira, a furadeira, é tudo tão automático que a gente nem para pensar na força que está correndo ali naqueles fios.
E essa rotina, essa familiaridade toda é um perigo, porque faz a gente baixar a guarda. Para se ter uma noção real do risco, olha esse número, 58 miliamperes. Parece quase nada, né? Uma coisinha de nada. Mas, de acordo com a norma NR10, essa é a corrente que pode passar pelo corpo de alguém num simples toque em uma rede de 127 volts. E o pior, correntes acima de 20 miliamperes já são suficientes para paralisar os músculos da respiração. É assustador pensar que tão pouco pode causar um estrago tão grande. Então, como se defender de um risco que a gente nem vê? A proteção não pode depender só da atenção. Ela tem que estar na instalação elétrica. Os disjuntores, os DTMs, protegem de sobrecarga. O DPS protege os equipamentos de surtos na rede. E o herói da segurança das pessoas é o IDR, o interruptor diferencial residual. É ele que detecta qualquer fugazinha de corrente, tipo a que passaria por uma pessoa, e desliga tudo em uma fração de segundo. É um verdadeiro salva-vidas. Certo, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Porque no fim das contas, ter uma oficina mais segura e eficiente é isso. Unir a técnica certa com a consciência dos riscos. É o que garante um trabalho bem feito e, mais importante, a volta para casa no fim do dia. Então, o que a gente tira de lição de tudo isso? Primeiro, saber escolher a ferramenta de corte certa para cada serviço. Segundo, e isso é para gravar na cabeça, lateral de disco de corte não é lixa. Terceiro, para não ter peça empenada, a gente usa dissipador, controla a máquina e solda com estratégia. E por último, e talvez o mais crucial, a instalação elétrica precisa ter todas as proteções em dia. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Olhando aí para a oficina, para os próprios hábitos de trabalho, qual desses pontos dá para começar a melhorar hoje mesmo? Porque a maestria na metalurgia não é sobre nunca cometer um erro, mas sim sobre estar sempre aprendendo a fazer o trabalho de um jeito mais inteligente, mais preciso e, claro, mais seguro.